Oi pessoal, eu sou a Anne e nesse vídeo eu vou falar sobre a entrevista de empregos que eu tive numa fábrica de cervejas, refrigerante e por aí vai. Se você está buscando universidade para se matricular, eu fiz um vídeo falando sobre a Uninter, que é onde que eu estou cursando o meu curso de administração. Se você tiver interesse, vai ser o primeiro link aí da descrição. Quando o canal bater a meta de 20 mil inscritos, adivinha? Adivinha? Eu vou sortear um Pix de 500 reais. Já pensou 500 reais na sua conta? É bom, né? Tá precisando de 500 reais? Então vai compartilhando o canal, vai anunciando pro povo que quando ele bater a meta de 20 mil inscritos, eu vou sortear um Pix de 500 reais. Atenção, para você aparecer na minha lista de inscritos aqui no canal, você precisa comentar aí nos comentários esse emoji aqui. Não é necessário comentar várias vezes. Se você comentar uma vez, você já vai estar participando do sorteio. Só para não ficar nenhuma dúvida, é claro que você tem que estar inscrito aqui no canal também. Um beijo! Então, como isso começou? Meio que eu parei de paraquedas nessa entrevista de emprego. Vou explicar tudinho direitinho. Há uns 2 dias atrás, a minha irmã falou que tinha uma entrevista de emprego nessa empresa. Aí tá. Só que ela também não queria ir sozinha, então fui acompanhando ela. Aí a gente chegou lá, a gente teve que esperar porque estava marcado para chegar lá 1 hora. Só que pediam para chegar meia hora antes. E a gente chegou meia hora antes e ficamos lá esperando até ser atendido. Depois de, quando já era 1 hora, a gente foi atendido. Passaram lá um videozinho de manual de instrução para a gente saber como andar na fábrica, os cuidados que tem que ter, porque anda caminhão dentro, então não pode ficar atravessando de um lado para o outro sem olhar, entendeu? Tem que prestar atenção. E tinha outros cuidados que eles falaram também, ok. Eu até pensei que a gente ia andar por toda a fábrica, pelo que eles mostraram no vídeo, entendeu? Que lá eles falaram um monte de coisa de segurança para tomar cuidado, medidas que você tem que ter para se manter protegido e etc. Aí tá. Aí esse vídeo a gente viu na recepção mesmo da fábrica. Uma coisa que eu ia me esquecendo de dizer é que essa fábrica onde tinha vagas de emprego não era exatamente onde faziam as cervejas e refrigerantes. Era onde eles fabricam rolhas. O que são rolhas? Não é tipo rolha de vinho não, tá? Eu também pensei que fosse, mas não é. Rolha é tipo tampa de garrafa ou tampinha de garrafa, só que aí engloba todas essas tampas e chamam de rolha. Aí rolha de garrafa, não é tampa, é rolha de garrafa, ok? Então as vagas eram nessa fábrica. E haviam pessoas que já tinham ido lá outra vez, essa não era a primeira entrevista dele lá na fábrica. E depois que a gente acabou de ver o vídeo de segurança, a gente foi direcionado para outra parte da fábrica, que era uma parte mais, como eu vou dizer assim, onde dá para fazer reuniões, entendeu? Aí a gente andou um pouco pela fábrica, do ponto que a gente estava, que é a recepção, para lá onde ia ser a entrevista, ia ter a dinâmica em grupo e tudo mais. E a gente foi direcionado para lá. Então a gente deu meio que uma volta na fábrica e logo que eu reparei assim, onde que era tipo um galpão. Era um galpão, mas parecia tipo um cenário, entendeu? Não era um galpão, entende? Era um prédio, só que muito amplo. Aí tinha jogo lá embaixo de pebolim, de sinuca, para os colaboradores que quisessem jogar. Eu creio que eles têm uma uma cultura organizacional bem leve, bem fluida, entendeu? Dando tempo para o colaborador trabalhar e ao mesmo tempo distrair um pouco a cabeça, caso fosse necessário, entendeu? Uma cultura organizacional bem dinâmica, bem leve. O que hoje em dia é muito comum, caso você estude administração, você vai saber, porque esse é um dos pontos que a gente estuda em administração. Ou se você não sabe, você vai ficar sabendo com o passar dos seus estudos, ok? E o clima organizacional no ambiente que eu fui e estava, também era bem tranquilo, bem suave. As pessoas podiam circular na fábrica. Também tem aquela cultura organizacional onde o chefe não tem sala, ele anda livremente e você pode ir lá conversar com o chefe, expor suas ideias, etc e tal.
Se você quiser saber um exemplo de empresas que funcionam desse jeito, onde que o chefe não tem sala, pesquisa sobre a empresa do Google, que eles têm essa política essa cultura organizacional, entendeu? Que o chefe não tem sala e você consegue se aprofundar mais estudando a empresa do Google. Aí assim que a gente chegou lá, né, no local onde ia ser a entrevista, ia ter a dinâmica em grupo, perguntaram, né, se a gente queria beber água, ir ao banheiro. Aí a gente foi, né, alguns foram beber água, outros foram no banheiro, alguns foram os dois. E depois disso a gente voltou. E quando a gente voltou foi que eles começaram a se apresentar. Aí um dos chefes foi lá falar com a gente, se não me engano ele era engenheiro, o nome dele era Matheus. E eles foram se apresentando, todos que trabalhavam lá, e estava se apresentando mais quem ia ter vagas no setor. Vamos supor que o chefe do chefes foi lá se apresentar, mas só para dar as boas-vindas na empresa. E os outros que se apresentaram é porque tinha vagas na área deles, entendeu? Ia poder estagiar na área deles. Aí depois que todos se apresentaram, o chefe dos chefes perguntou se a gente queria fazer perguntas. Então teve uma hora que fizemos perguntas. Eu também perguntei uma coisa que eu estava interessada em saber. Porque eles estavam comentando muito que a empresa está voltada para, como eu vou dizer assim, cuidar da natureza. Se preocupar com o ambiente, emitindo menos carbono, diminuindo o consumo de água e etc e tal. Aí eles comentaram isso e eu perguntei se a empresa era considerada uma empresa ambientalmente sustentável. Por enquanto ainda não é, mas eles estão trabalhando para que um dia ela seja. Isso é ótimo. Aí depois que todos eles acabaram de se apresentar, a gente acabou de fazer as perguntas, foi a hora da gente se apresentar. Tá tendo queda de luz, então se você perceber uma mudança na luz, é isso, tá? Aí todo mundo que estava no grupo se apresentou. Eram 20 pessoas e tinha 5 vagas. Eu, como eu disse pra vocês, eu fui meio que de penetra nessa entrevista, porque era pra minha irmã ir, só que aí, como eles deram liberdade, né, e eu estudo administração e eles não especificaram que eles estavam lá atrás, eu fui também. E eles devem ter percebido, né, que tinha um a mais, que no caso eu, mas não falaram nada, eu consegui fazer a dinâmica normalmente. Vamos lá. Depois que todo mundo se apresentou, todos que estavam no grupo, os 21 contando comigo, foi a hora que eles falaram um pouco dos benefícios que tem em trabalhar na fábrica e mais algumas coisas sobre a fábrica e etc e tal. Aí veio a parte da dinâmica em grupo. O que acontece? A gente tinha meia hora, 30 minutos para desenvolver uma apresentação sobre a criação de uma nova fábrica em uma cidade. Aí 30 minutos eles deram pra gente fazer tudo isso. Aí tinha algumas perguntas lá que a gente tinha que resolver, que tinha que responder de acordo com o que eles queriam na nova fábrica, etc e tal. Aí o grupo que eu tava, preferimos dividir as perguntas e cada um ficou de responder uma, tá certo? Aí teve lá, aí a primeira pergunta era: em que cidade ou estado a fábrica ia ser aberta? Essa é a primeira pergunta. E lembrando que eles deram também alguns requisitos, tipo, falaram a quantidade de cervejas, falaram o que a gente podia produzir, não só cerveja, refrigerantes também. E a gente decidia o que essa nova fábrica ia produzir. Era uma escolha nossa decidir o que ia ser produzido nessa fábrica. Aí de cidade, eu tava pensando em colocar uma que eles já tinham citado, mas aí só que a minha equipe decidiu colocar uma outra que também pareceu ser uma boa opção, que é uma cidade lá do sul, Balneário Camboriú, quase que eu não me lembro, mas foi esse o nome da cidade. E a gente resolveu criar essa fábrica lá, em Balneário Camboriú. E a segunda pergunta, eu não me lembro bem, gente. Eu juro que eu não me lembro bem da segunda pergunta. Se eu não me engano, eram 4 perguntas. Agora, não, na verdade eram 4 perguntas. A número 2 e a número 3 eram 4 perguntas. A primeira é saber qual era a cidade e estado que a fábrica ia ser criada. A segunda era o que ia ser produzido. E a terceira era saber
que tipos de pessoas você contrataria, que no caso o grupo ali que estava fomentando tudo, que tipos de pessoas iam contratar, que competências essas pessoas iam precisar ter para trabalhar na fábrica, entendeu? Aí eles deram lá um número de pessoas que teria que ser contratados, etc e tal, tudo bonitinho. E a última pergunta era: qual seria o impacto dessa cervejaria na comunidade? E essa foi a minha parte, de dizer qual seria o impacto na comunidade. Aí eu citei o econômico, o turismo, citei também que o ambiental, que como é uma nova fábrica, né, ia ter mais emissões de carbono. Aí eu dei soluções lá também para falar o que era necessário, entendeu? Dei algumas soluções que poderiam ajudar a fábrica, ok? Aí, como eu disse, em 30 minutos a gente teve que formular essa apresentação e a apresentação teria 5 minutos só. Então, em 5 minutos a gente falou tudo isso e tinha mais 10 minutos que era para os colaboradores que estavam nos entrevistando fazer perguntas. Aí a gente respondeu todas as perguntas bonitinho. Inclusive, me perguntaram algumas coisas específicas. Por exemplo, eu falei que dá pra gente usar na nova fábrica energia renovável e energia solar. Só que o que acontece? Em Balneário Camboriú, na região sul não faz tanto sol. Só que quando eu escrevi lá energia solar, eu não me atentei para isso. Me esqueci isso. E quando me fizeram uma pergunta falando sobre se era bom mesmo ter energia solar nessa fábrica, eu fiquei tipo, eita, que agora que eu me toquei que a fábrica era no sul, né? Porque seria melhor se ela fosse no norte ou nordeste, que o sol é mais quente. Aí foi então que eu disse, a gente faz uma coisa mista, né? Da energia renovável, aí tem também a energia a óleo. E aí a energia solar entrava só quando o sol estava quente mesmo na cidade. Que existem esses períodos, já que lá tem muita praia e o pessoal vai lá pra praia mesmo, entendeu? Então, pelo fato de ter muita praia, tem uma época do ano que lá faz muito sol e isso é bom. Aí era nesses meses que a gente usaria a energia solar, as placas solares, ok? E essa foi a minha parte na apresentação. Agora eu quero voltar um pouquinho, que uma coisa que eu me esqueci de dizer é sobre a minha apresentação. Então, como eu disse para vocês, todo mundo foi lá na frente e se apresentou, todos que estavam no grupo de 21. Aí eles perguntaram o nome, o curso que estava cursando e uma curiosidade para você falar uma curiosidade sobre você. Aí eu falei meu nome, falei que eu estava cursando administração. E uma coisa que eu errei, só que, enfim, foi a minha primeira experiência nesse setor de entrevista de emprego. Essa foi a minha primeira experiência, eu nunca tinha ido em nenhum tipo de entrevista de emprego. Aí eu falei, na minha curiosidade, que eu comecei o meu ensino superior na área de arquitetura e urbanismo, só que no primeiro dia do segundo semestre eu vi que não era para mim e eu decidi mudar para administração. E no final, eles selecionaram os 5 escolhidos, chamaram lá e a gente ficou lá esperando. E depois, uma das chefes também, que comandavam num dos setores lá de dentro, veio falar com a gente e falou também que quando a gente for falar alguma curiosidade sobre a gente, é pra gente falar sobre a gente mesmo como pessoas e não como eu vou dizer, por exemplo, eu falei da minha formação superior. Falei que eu comecei no curso de arquitetura. Só que eles queriam saber alguma coisa sobre mim mesmo. Por exemplo, eu poderia ter falado que eu faço vídeos para a internet, porque é uma coisa pessoal minha e que eu adoro fazer, entendeu? E eu não faço por obrigação, faço porque eu gosto, entende? Então, quando você for falar sobre você, alguma curiosidade sobre você, fala alguma coisa que você gosta, que te faz feliz. Não importa se é fazer bolo, não importa se é pescar. Inclusive, o hobby, uma coisa que a chefe gostava, era pescar. Pesca esportiva, pesca esportiva. Ela falou que ela adora fazer pesca esportiva. E na curiosidade dela, que ela também se apresentou pra gente, ela falou isso. Então, quando você for se apresentar e se você tiver que falar alguma curiosidade sobre você,
Fala alguma coisa que você gosta ou que você normalmente faz. Alguma coisa que te faz feliz e por aí vai. E também eles deixaram as portas abertas, assim, disseram, podem voltar outras vezes se tiver outros, como é que eu vou dizer? Outras entrevistas de estágio, voltem, se inscrevam de novo, eles deixaram isso aberto. Mas o que eu percebi e a minha irmã também percebeu, eles pegaram pessoas só da área assim de química, bioquímica, que trabalham com produção, que entendem de produzir cerveja, produzir outros materiais que envolvem o processo, entendeu? A gente percebeu isso. Tipo, da área assim de administração, por exemplo, só tinha eu e minha irmã e mais ninguém. E se eu não tivesse ido, só era minha irmã mesmo, entende? Porque o resto tudo era nessa área mais, como eu vou dizer, mais da produção. Então o vídeo foi esse. Eu adorei ter ido para essa entrevista de emprego, de estágio, né? Porque foi uma experiência para mim, porque apesar de eu não estar... Desculpa, não sei nem se vocês ouviram esse barulhão. Porque apesar de eu não ter me inscrito para ir, eu tava lá, participei e tomei aquilo tudo que eu vivi como experiência. Isso foi muito importante para mim. Porque até então, como eu disse para vocês, eu nunca tinha ido numa entrevista de emprego. E agora que eu estou iniciando meu curso de administração, eu estou ainda no primeiro mês do curso de administração. Isso foi muito importante para mim. Essa entrevista, para mim ter participado, foi muito importante, porque eu tive uma noção de como isso funciona, entendeu? Então, se você vai, uma dica que eu quero te dar aqui, é que se você vai para alguma entrevista de emprego, é bom você pesquisar sobre a empresa que você está indo. O que ela produz, como ela funciona, ou qual o objetivo dela. Pesquisa no Google sobre ela, entendeu? Então vai fundo nessa empresa, pesquisa um pouco sobre a empresa, para quando você chegar lá, você ter uma noção do que eles trabalham, de como funciona. Porque, por exemplo, a dinâmica em grupo foi montar uma fábrica em uma nova cidade. E eu não entendo de fabricação de cerveja e etc. Então, teve uma menina do nosso grupo que ela foi selecionada para a próxima etapa, porque justamente ela entendia disso de fabricação de cerveja e etc e tal. Eu não entendia porque eu estudo administração e em administração a gente não aprende isso, a gente aprende a gerir um negócio. Agora, essa área de produção, assim, eu não entendo muito, até porque agora que eu iniciei na faculdade. Mas eu fiquei muito, muito feliz por ter participado. E se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo nos comentários que eu vou responder. Os links das minhas redes sociais estão todos aqui embaixo no box de informações, então já me segue por lá, se inscreve no canal, deixa o like. Até o próximo vídeo, um big beijo!